Está entrando no ar mais um programa no Campo das Ideias. São 10 horas pontualmente e nesse sábado iniciamos entrevistas com os candidatos a prefeito de Jaboticabal. Nós iremos entrevistar nos próximos 5 sábados, um candidato por sábado. E a partir de sorteio devidamente protocolado no cartório eleitoral. E nesse sábado nós estamos recebendo o conhecido por toda a sociedade como professor Emerson Camargo, ele que é do PEN, Partido Ecológico Nacional, e cuja coligação está o PRTB, que é o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. São os dois partidos aí que faz parte dessa coligação. Quero deixar claro aos nossos ouvintes que as perguntas são padronizadas para não ter eventuais questionamentos em relação a apertar mais um candidato, deixar o outro um pouco numa situação mais confortável. Então nós temos uma série de temas que a gente vai estar discutindo. Como a pauta é bastante extensa, nós já pedimos ao candidato que seja o mais objetivo possível, sem deixar de esclarecer aos nossos ouvintes qual é a sua proposta de governo. André Felipe, bom dia. Vamos à nossa primeira pergunta ao professor Emerson. Muito bom dia a todos. A primeira pergunta é do Edson Lobo, do ouvinte Edson Lobo, que ele gostaria de saber a respeito dos projetos de trabalho de cada um e a experiência administrativa, ou seja, qual que é o seu projeto de trabalho, experiência administrativa, conhecimento de leis e questão da ficha limpa. Bom dia, André Felipe, bom dia a toda a equipe técnica, bom dia ao professor Ricardo Gestal, meu amigo e também nosso coordenador de campanha, e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, é um prazer enorme estar aqui. Primeiro que é uma pergunta bem genérica, bem ampla, então falar de um projeto, eu vou responder o projeto de Jaboticabal. O nosso projeto para a cidade é um projeto que passa mais pela ideia de um projeto de cidade do que projeto de poder. O que nós queremos é conversar com todas as instâncias que aqui estão, né, de todas as entidades, associações, instituições, e dialogar ao máximo possível, né, ao máximo possível com essas instituições, com essas instâncias, justamente para quê? Para que a gente possa traçar aí um perfil mais aproximado com todas as ordenações de Jaboticabal. Nesse sentido, quando eu falo ordenações e projetos, eu estou dizendo sobre um plano de metas. Nós temos um plano de metas. O nosso governo vai ser pautado por um plano de metas semestral. Então, dentro de 6 meses, nós temos o que nós vamos fazer, para que nós vamos fazer e para quem nós vamos fazer. No sentido de quem são todos os segmentos, né? E através disso, e cumprindo essas metas, justamente para que tenhamos, ao longo de 4 anos, o programa praticamente fechado. Quanto à questão do conhecimento das leis, eu fui vereador durante 4 anos, aprendi um pouco, não aprendi tudo, porque é impossível aprender tudo, e mesmo que estando lá ao longo do tempo, você tem sempre que renovar o processo de aprendizagem, e ao mesmo tempo, essa questão da ficha limpa, para mim ela é imprescindível, até porque eu gozo hoje desse prestígio da ficha limpa aqui em Jaboticabal, né? Fomos vereador durante 4 anos, não tivemos nenhuma atitude que manchasse a nossa trajetória na Câmara Municipal e, ao mesmo tempo, cumpríssemos com o nosso dever, que foi fiscalizar o erário público dentro das condições, apresentar ao corpo de vereadores naquele momento, à cidade, de forma transparente, e levar também ao poder público, do Ministério Público, aquilo que era necessário para que fosse averiguado quando o poder legislativo não tinha condições, ou melhor, não tinha competência técnica suficiente para tal. Aquilo que não cabia também ao poder do legislativo. O Edson Lobo coloca também a questão da experiência administrativa. Você já coordenou curso em faculdade, é professor, quer dizer, a possibilidade de ser prefeito para você é estar, porque não é uma profissão, a carreira política para você. Exatamente. Bom, quanto à questão da experiência administrativa, nós tivemos aqui exemplos de outros momentos, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o professor Deito Aleixo foi considerado o melhor administrador da cidade ainda hoje na cabeça das pessoas e era professor de educação física, foi diretor de escola. Então, quer dizer, eu tenho essa experiência como gestor de curso. A primeira coisa é saber ouvir as pessoas mais competentes nesse sentido, saber filtrar essas informações e, a partir desse momento, com um pulso de liderança, você fazer com que as execuções sejam acatadas e produzidas. Um temor da sociedade é com relação aos financiamentos de campanha. Embora tenha algumas proibições, mas a gente sabe que o Caixa 2 rola à torta e direita por aí, né? Infelizmente, no Brasil tem essa cultura do jeitinho. Como é que está o seu apoio no sentido de empresários, de investir na campanha, está te ajudando, e o quanto isso compromete se você tem esse apoio? A gente sabe
de candidatos, não só em Jaboticabal, mas fora também, que tem um grande apoio de empresários. O que nós temos hoje é o apoio do Partido Ecológico Nacional, né, através do Fundo de Participação do Partido, Fundo Municipal de Participação, e que nós temos também ajudas individuais de alguns amigos que, por acreditarem no nosso projeto, eles acabam pessoa física, não são nenhuma pessoa vinculada à empresa, não são representantes de um segmento, não têm interesses outros dentro da prefeitura, pelo contrário, são pessoas que acreditam na proposta que o professor Emerson e Nelsinho Gimenez estão trazendo para Jaboticabal, junto com a sua equipe de campanha. Não é nenhuma doação carimbada. Não, de maneira alguma. Quanto à escolha do vice, né, que outra questão que preocupa é a escolha do vice, né? Nós temos, né, na esfera federal um problema recente sobre relação entre presidente e vice. No caso da prefeitura, a sua escolha do seu vice foi impositiva por alguns grupos, por partidos, ou foi uma questão ideológica? Nenhuma e nem outra. A escolha do vice foi justamente de alguém que atrelasse ao nosso perfil, né? E quando eu falo dessa maneira, eu estou falando dentro de uma posição ideológica. O que seria o nosso perfil? Primeiro, que entendesse que honestidade não é virtude, é dever, é cumprimento do indivíduo, é um cumprimento do sujeito. Então, acabar com essa ideia de que honestidade é virtude, pelo contrário, é um dever. Segundo, que tivesse algo que completasse a minha ausência, né? O que, pelo menos, no sentido não apenas de complementar, mas que justamente também desse um pouco mais de credibilidade nas nossas ações, justamente respondendo à questão da pergunta anterior, que é gestor. O Nelsinho Gimenez, ele é um empresário de sucesso no ramo de consultoria agrícola, né, e organização e administração agrícola. É um menino formado em administração de empresas, trabalhou já com carteira agrícola no Banco Santander. É um representante hoje de marcas importantes de implementos agrícolas no Brasil e consegue atender um público que necessariamente eu não tenho penetração, porque eu também não sou da área da agricultura, que é a área agrícola, que é o nosso setor hoje de geração de emprego, geração de renda e ao mesmo tempo de produção. E quando eu falo isso é porque é uma pessoa que tem uma penetração para conversar com os produtores e verificar o que é possível fazer para eles. Então esse lado que não me completa, o Nelsinho Gimenez, ele tem penetração com muita tranquilidade, sem falar de outras áreas também, do esporte, que é uma pessoa que tem essa relação. E ele gosta muito, ele é um apaixonado pelo esporte. Exatamente. Ele é do PEN ou do PRTB? Ele é do PEN, Partido Ecológico Nacional. E assim, uma pessoa extremamente competente, uma pessoa extremamente focada, né? Tem visão de futuro. Isso que é interessante, uma pessoa que tem visão e é um inovador naquilo que executa. Né? Embora ele seja empresário, você já conversou com ele a possibilidade de ele fazer parte do seu governo, ocupar uma secretaria? Aliás, foi um pedido dele quando eu fui fazer o convite. Assim que nós sentamos para fazer o convite, para formalizar o convite, explicar por que nós estávamos chamando o Nelsinho, o próprio Nelsinho sentou e falou assim, bom, quando ele deu a resposta, né? E aqui eu posso dizer com tranquilidade que o convite foi feito no dia 16 de julho de 2016, aniversário da cidade. Tá? Enquanto as pessoas achavam que a gente estava atrasado, nós estávamos justamente discutindo isso, né? Um perfil de um vice que viesse para somar, que viesse para associar o nosso trabalho no sentido de empreender uma ação coletiva de ação mesmo, de trabalho. E o Nelsinho aceitou com muita tranquilidade e daí 4 dias ele só colocou isso para mim, falou, olha, eu gostaria muito de participar do governo, eu não venho para ser figurativo como foram os demais. E eu disse para ele, então o Jaboticabal a partir de hoje não tem apenas um prefeito, vai ter 2, né? E você vai ocupar justamente uma secretaria, até para a gente poder o quê? Já começar a mostrar que nós temos plano de gestão. O que eu quero dizer é justamente a gente não ter gastos com secretarias extras. Então eu tenho um vice-prefeito e uma secretaria extra. Não, ele vai ocupar o cargo da secretaria, com isso a gente vai estar aí economizando cerca de aproximadamente 150, 160 mil reais. Além do envolvimento dele. Sim. Né? E falando de secretaria, qual que vai ser o critério na formação do seu secretariado? Como vai ser o seu critério para definir quem serão os secretários da educação, da saúde, enfim? Nosso secretariado ele passa por 3 perfis. O primeiro é competência técnica, né? Que de boas intenções ninguém consegue sobreviver num cargo, ou de boas ações. Então ele tem que ter perfil técnico. Segundo, ter um perfil técnico, mas não ter um bom relacionamento com a comunidade, não ter um bom relacionamento com o setor que vai representar, também já demonstra um fracasso ou uma falência da própria gestão. Então ele tem que ter o perfil técnico e tem que ser também politizado nesse sentido de atender bem a população, entender os problemas, as demandas, as necessidades e a partir daí a gente conseguir desenvolver um bom trabalho. E o terceiro item que eu trago como importante para o mundo que a gente vive na atualidade é que ele seja um mínimo humanizador. Ele consiga
não ficar em cima do muro na tomada das decisões, mas que também tenha um olhar para todos os lados na hora de fazer as ações, né? Daquelas ações que precisa ter o quê? A atitude de uma pessoa sem prejudicar uma área e ao mesmo tempo fazer com que a outra tenha a sua produtividade, tenha o seu ganho. Então esses 3 perfis é o que a gente espera do secretário. E o mais importante é que não vem imposto. Nós não temos, como nós não temos nenhuma, como já respondido aqui, né? Nenhum financiamento de campanha, nós não temos ninguém financiando a nossa campanha, então praticamente a gente está muito tranquilo quanto a isso, até para poder... Você não tem o desenho desse secretariado hoje ainda? Temos, já temos. Já tem em mente já temos o desenho. O desenho. Já temos o claro desenho. que precisa em respeito até às urnas, precisa guardar as urnas para depois começar a definir. Até no respeito às próprias pessoas, porque a gente sentou, já conversou com alguns, não todos, né? Já sentamos com alguns, já conversamos e em respeito a eles também eu gostaria de... Qual o número de secretarias que nós temos hoje em Jaboticabal? Atualmente nós temos 12 secretarias. E você pretende manter as 12? Bom, eu pretendo o quê? Diante do desenho financeiro da prefeitura, verificar a possibilidade da ocupação de uma secretaria na outra, por sua vez, deixá-la em stand-by, sem secretários, mas com uma pessoa competente no cargo para poder gerir então durante reduzir, o processo. Mas você não tem o desenho desse número ainda? Não, eu tenho o desenho do número, mas eu não tenho o desenho necessariamente de quem vai ocupar ou não. Se a prefeitura estiver bem com o orçamento, com os recursos financeiros da cidade, a gente vai conseguir manter sim todas elas, porque eu acho necessárias. Mas a partir do momento que não temos esse recurso, algumas ficarão em stand-by, porém serão ocupadas inclusive com a secretaria fundida temporariamente, né, com um governo, com um administrador interino. A próxima pergunta acho que emenda com essa, né, André Felipe? A questão dos cargos de Sim. confiança. Você sabe o tamanho dos cargos de confiança hoje? O que você pretende em relação Reduzir a isso? ao máximo. O custo de cargo de confiança hoje, devido à situação, à saúde financeira da prefeitura, a gente tem que reduzir ao máximo. A gente pretende não ultrapassar aí entre o número de 30 cargos, no máximo, se tiver 30, 35 cargos. Se tiver. Para toda a estrutura? Para toda a estrutura. Né? Lembrando que nós já tivemos aqui a prefeitura entre 87 e 120 e 130 cargos. Hoje há quem diga, eu acho que é muito chute, mais de 200 cargos. Não tem tudo isso. Eu conversei com o secretário de Administração e Recursos Humanos lá no passado, e estava em torno de quase 100 e pouco, na época, quando a prefeitura ainda não estava passando por essa crise financeira. Isso há um bom tempo atrás. A sua meta não pode passar de 30? Nesse primeiro momento, se nós estamos enxergando 30, 35 no máximo, até por conta do funcionalismo público, nós temos que valorizar o funcionalismo público ao máximo, ocupando esses pontos estratégicos da prefeitura. Por falar nessa questão financeira, né, esse problema financeiro que a prefeitura está passando, como que o candidato vai fazer para solucionar a questão do endividamento? Esse problema financeiro que nós estamos tendo? A primeira coisa de tudo é que o nosso endividamento, ele passou por 3 situações pontuais. A primeira, criaram aqui um termo que até vou pedir um pouco de licença, por conta de ser mais técnico do que necessariamente político, né? Hoje o endividamento nosso, há quem diga que está na casa dos 30 milhões, 30 e poucos milhões. Mais do que isso, 43. Eu vou te falar já qual é o nosso endividamento, segundo que nós pegamos dados da prefeitura. O professor Emerson, para quem não está vendo, ele está buscando aqui no... depois vê porque vai ver na segunda, depois de amanhã reprisa, e depois no canal YouTube, na terça-feira, sobe aí, vão ver a imagem do candidato. É usado um termo técnico pelos contabilistas de projeção de insuficiências futuras. Então, se eu falar disso aqui agora, talvez o ouvinte, como também, assim como eu, não tem tanto conhecimento da área de contabilidade. É mais ou menos o seguinte: o funcionário, um empresário tem um comércio, uma empresa, e ele imagina na cabeça dele, como um futurologista, que a empresa vai dar R$1.000 de dívida no final do mês. O que ele faz? Ele joga isso na conta do consumidor. Então ele vai lá e pede para o consumidor fazer uma nota promissória, assinar para ele, como se ele estivesse imaginando que vai ter isso. A dívida da prefeitura com o sistema previdenciário estava em torno de R$90 milhões do CEPREM, e de repente fizeram um aumento de R$283 milhões aproximadamente, pelos dados aqui que a gente tem, né? Então, quer dizer, desculpa, R$233 milhões. Então nós hoje temos uma dívida na prefeitura de R$346.963.687 somado à dívida do CEPREM.
Entre a dívida de curto fôlego, que é aquela que a gente tem que pagar em curto prazo, está em torno de 42 milhões de reais aproximadamente, com caixa de 12 milhões. Nós temos um caixa de 12 milhões, segundo a apresentação do plano orçamentário em janeiro deste ano. Então nós temos aí em torno de 30, 32 milhões de reais em dívida para pagar. Responder a sua pergunta, como que a gente vai pagar essa dívida? Primeiro, quando você corta esse número excessivo de cargos de confiança, você desincha a máquina. Então automaticamente sobra um pouco mais de dinheiro. Segundo, o que nós temos que fazer é aproveitar o máximo que nós temos do aparelho público, sem necessariamente ficar contratando empresas terceirizadas. Nós temos hoje a Imurge em Jaboticabal. É a empresa municipal de urbanização que, assim como Bauru e Ribeirão Preto, são as únicas cidades que têm possibilidade de gestar os seus próprios recursos sem contratar terceiros. Terceirização, por exemplo, aterro sanitário. Isso, aterro sanitário, coleta de lixo, tratamento da coleta seletiva, reformas de escolas, reformas de praças, construções que estão em andamento. Porque o que acontece? Nós mandamos o dinheiro para a empreiteira, né, quando se tem a contratação, a licitação. A empreiteira faz o serviço e muitas vezes ela não consegue executar, ela pega a parte do dinheiro que ela já recebeu, não devolve, e aí vai para a justiça, e aí, enfim, vira uma bola de neve. E nós temos esse problema hoje. Então, se nós conseguirmos, e tenho certeza que nós vamos, fazer todo esse aparelho de gestão, né, esse procedimento de gestão com visão e respeito ao dinheiro público, e ocupando e ao mesmo tempo usufruindo da qualidade técnica do nosso funcionalismo público, que é muito bom por sinal, temos certeza que ao longo dos 4 anos essa dívida vai conseguir ser paga, essa dívida de curto prazo. Quanto tempo você estima? Tem candidato falando em 2 anos, 1 ano, o que você estima? Bom, nós temos de um tempo para... Eu sou um pouco mais equilibrado, não sou nem tanto otimista, nem tanto pessimista, porque nós temos que esperar o quê? A recuperação financeira do país. Você é realista. Tá? Exatamente. Eu acredito que dentro aí, no máximo 36 meses. Uns 3 anos. Uns 3 anos. Mas sem deixar de fornecer os serviços para a comunidade, deixar isso bem claro. Porque a dívida hoje passa por um processo de renegociação. E, inclusive, nós estivemos aqui acompanhando que 4.098 municípios, segundo os dados da Carta Capital e da Folha de São Paulo, participaram da Associação Nacional dos Gestores de Município, num congresso lá para tratar sobre essa questão dos endividamentos dos municípios. Então, nós também entraremos nisso justamente para que um conjunto com força, Brasília, os deputados, consigam fazer esse caminho para que a gente tenha condições de manter os isso vai atrapalhar os investimentos, porque a prefeitura perde o fôlego da contrapartida, que é o percentual que a prefeitura tem que, se ela recebe emendas, sejam estaduais ou federais. Né? Então, eu acredito, André, que a partir do momento que a gente consiga fazer essa renegociação das dívidas através desse plano que o próprio governo federal hoje já tem traçado para os municípios, né? E com esse apoio, porque aí é uma questão de antecipar o que vai acontecer no futuro. Eu tenho certeza que a gente consegue manter os serviços e, ao mesmo tempo, cumprir com o pagamento da dívida. Professor, nós vamos sair para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos estar tratando um pouquinho sobre questão econômica, sobre distrito industrial, incubadora de empresas e questão do agronegócio. Até já. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento: Unimed Jaboticabal, Pé de Batata, Pro Prática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Móveis Planejados. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Nós temos uma excelente notícia para você que é nosso cliente. O Centro de Referência da Unimed de Jaboticabal vai mudar de endereço. Estamos entregando a nova Unimed 24 horas, ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, número 600. Seu novo endereço para urgências e emergências. Em breve você vai saber a data de abertura da nova Unimed 24 horas. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Pé de Batata, a melhor batata recheada de Jaboticabal e região. São mais de 45 tipos de recheios. Também tem espaguete, nhoque, panquecas doces e salgadas, caldos quentes e sobremesas caseiras. E agora com mais uma novidade deliciosa: estrogonofes de carne e frango. Experimente! Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Diz que entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Pro Prática Serviços.
Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. ProPrática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. Inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas, tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos. Fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5. Porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta com o programa No Campo das Ideias, recebendo o professor Emerson Camargo, um dos candidatos à Prefeitura de Jaboticabal, como faremos também com os demais candidatos nos próximos sábados que se seguem. Bom, professor, eu havia perguntado sobre a questão do distrito industrial, né, incubadora de empresas e incubadora de agronegócio. Como que o professor vai estar fazendo dentro da prefeitura, enquanto prefeito, quais são as propostas para a questão do distrito industrial? Só fazer um parênteses, André Felipe, quando ele fez nós fizemos um blocão aqui, porque a gente imagina que passa por essas três vertentes a geração de emprego. Então eu falo que mais do que ficar atrás do assistencialismo e enxugando gelo, nós temos que gerar emprego, porque a pessoa vai ter dignidade para poder realmente custear a sua vida. E no caso isso aqui envolve todos esses setores envolvem a questão econômica, a incubadora, que é o que está pegando atualmente. A incubadora de empresa, que tem aquele princípio da própria incubadora de um hospital, onde a hora que a criança fica lá, depois de um tempo ela tem a resistência, é autossuficiente, ela pode ser inserida no ambiente normal. E a incubadora de empresa tem ela nasce com esse objetivo. Embora, em Jaboticabal, infelizmente, desvirtuou a incubadora de empresa. Nós tivemos empresa há mais de 10 anos, que não é esse o propósito, e hoje virou mais um galpão de locação do que propriamente um espaço onde você assiste o empresário, dá assessoria jurídica, assessoria empresarial, fortalece ele e depois, quem sabe, saindo da incubadora de empresa, da incubadora do agronegócio, você possa já encaminhar ele para o distrito industrial.
que está com uma infraestrutura já desde 2006, 2005, sem concluir. Bom, então, pensando aí, nós temos hoje 3 estruturas importantes aqui, que é o primeiro, segundo e terceiro setor da sociedade, e esse primeiro, segundo e terceiro setor, eles têm que estar hoje todos envolvidos. Então, desde o setor produtivo, ao setor assistencial, ao setor das entidades representativas e o setor público, né, propriamente dito. Eu me lembro muito bem que em 2010, 2011, quando foi criada a Secretaria de Indústria e Comércio do município, por sugestão de você, André Maria, aqui, se me permite, e naquele momento nós da Câmara Municipal não tínhamos condições de fazer isso, porque era um plano de autoria do Executivo, foi criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, tá? Sugestão sua, que foi acatada naquele momento e foi apresentado, e isso é muito interessante. Então nós temos que trabalhar com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e outros conselhos vinculados à área. Nós temos que fazer com que a Secretaria de Indústria e Comércio apresente um plano de gestão atrelado ao quê? Aproveitando hoje os aparelhos mistos ou necessariamente das entidades como a CDL, a CIAJA, né, o Empreende, os grupos que estão vinculados a essa área, a Unesp de Jaboticabal propriamente dito, as universidades propriamente dito, e não podemos descartar o quê? O Conselho Municipal de Assistência Social. Porque é o Conselho Municipal de Assistência Social que vai observar, né, vai ter o olhar mais clínico das pessoas que estão desempregadas propriamente dito. E aí nós temos quem? Nós temos que aproveitar o SEBRAE, nós temos que aproveitar ainda o Banco do Povo, que ele é existente, ele está inativo, mas ele precisa ser retomado, né? Tem recursos para isso. Para investir. Tá? Exatamente. E temos que buscar o quê? Os recursos de São Paulo e de outras instâncias. E a partir disso, empresário municipal do município, as entidades responsáveis, como eu já disse, a CIAGE, CDL, Empreende, entre outros grupos aqui. As universidades, em especial a Unesp de Jaboticabal. Traçar o quê? Traçar essa agenda programática, traçar justamente esse fio do pensamento de como vamos começar, de que maneira vamos desenvolver, o que nós pretendemos. A primeira coisa de tudo é redescobrir a vocação econômica de Jaboticabal, que na minha humilde opinião é da agrotecnologia. Inclusive a UFSCar fez isso em São Carlos, né? E é uma proposta que inclusive até aqui na rádio nós já levantamos, já está fazendo a mesma coisa com a Unesp, exatamente. Né? É um polo, eu costumo dizer assim, não é só um polo científico nacional, é um polo mundial, vem gente do mundo inteiro estudar aqui na Unesp, e como que pode, né? A gente não consegue, né, utilizar esses recursos, essa riqueza científica da instituição para beneficiar a cidade. Porque o que a prefeitura pode fazer? Ela vai conseguir ceder o espaço e a infraestrutura, água, luz, energia, internet. Praticamente as empresas que lá têm interesse conseguem, através de um planejamento adequado fornecido por essas instituições parceiras, conseguem traçar um plano inclusive com captação de recurso e um plano inclusive com gestão, mostrando como começa, como se desenvolve. E aí nós temos o quê? Associado a esse grupo também, as empresas, as instituições que vão qualificar essa mão de obra para nós. E qualificando essa mão de obra, nós então temos o quê? Integrado tudo aquilo que se precisa. Uma visão de mercado, uma visão de negócio, uma visão de gestão, uma visão de desenvolvimento, uma visão social e uma visão de qualificação de mão de obra. Então nós conseguimos aplicar tudo isso em prática. Se eu entendi bem, o candidato está dizendo o seguinte, que quando a gente pensa nesses 3 equipamentos aí, que é o Distrito Industrial, a incubadora do agronegócio, a Inagro, a incubadora de empresas, né, e outros equipamentos, será consorciado isso com essas lideranças, um pensamento para que todos possam opinar. Eu costumo dizer que quando você envolve as pessoas na decisão, eles, na medida em que eles se tornam coautores, eles passam a defender o projeto porque eles participaram da idealização. Eu acho que é isso que eu entendi. É a responsabilização de todos. Então nós temos o quê? O que hoje a IPEJA, o Instituto vinculado à CIAJA, pode oferecer para nós no que diz respeito aos estudos de gestão, aos estudos de impacto econômico, aos estudos de impacto financeiro. O que o SEBRAE pode nos ajudar na leitura de mercado, mais as outras instituições, a CDL, a Empreende, outros grupos. A universidade, com todo o seu aparato tecnológico, em quais aspectos ela pode contribuir em Jaboticabal? E, ao mesmo tempo, como que as outras instituições que nós temos aqui em Jaboticabal, de educação técnica, educação superior, podem qualificar a mão de obra para trabalhar. E a prefeitura, ela vai entrar com o quê? Ela vai entrar com toda essa infraestrutura necessária, o espaço físico, a água, a luz, internet, enfim. É um conjunto misto de ação. Não dá para a gente pensar apenas do ponto de vista do poder executivo, porque senão seria mais monocrático do que democrático. Então fica mais na mão de uma pessoa do que necessariamente de todos. E as ideias, elas nascem do quê? Elas nascem à luz da discussão, elas nascem à luz do debate, do diálogo, da boa conversa, buscando um bem comum.
né? Até porque o líder não tem todas as respostas. Exatamente. Mas quando ele é líder, ele sabe escolher as pessoas que vão ajudar ele a encontrar as respostas. E nós entendemos como papel fundamental as 4 secretarias, né? Que nós entendemos como nevrálgico nisso. A Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Indústria e Comércio, a Secretaria de Planejamento, que não está ali só para aprovar loteamento, não. Ela tem que planejar a cidade nesse sentido, que é nossa intenção. E a Secretaria de Governo. Inclusive, né? Ribeirão está tendo um problema com essa governo. questão. Ribeirão passou por um problema, não sei se ainda foi resolucionado, de problema de abastecimento de água por conta da expansão da cidade sem planejamento. E mais uma secretaria que eu acabei aqui me esquecendo, então são 5. E a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Abastecimento, que é uma das principais envolvidas. Sem ela a gente também não vai conseguir fazer esse desenvolvimento. Porque não adianta só você fazer os loteamentos se você não tiver, né? Não exigir. Não, se nós entrarmos hoje, qualquer pessoa entrar hoje no Ministério do Planejamento no Brasil, o que é o Ministério do Planejamento? Ele envolve tudo, finança, indústria, comércio, ele envolve a questão do setor de segurança, ele está lá praticamente quase que o poder da Casa Civil, né? Não na mesma proporção, mas quase que isso. Então ele tem, o Ministério do Planejamento tem por esse olhar observar todo o engendramento, ou seja, todo esse desenho da Prefeitura de como está sendo trabalhado, sendo gerido. E em Jaboticabal, o que eu tenho percebido que nos últimos anos, pelo menos no período que eu estive como vereador, é que a Secretaria de Planejamento ela tem toda uma estrutura necessária para poder desenvolver e andar. Nós temos aqui os melhores profissionais, mas estão com as mãos amarradas. Nós temos condições de fazer os deslancharem. Você quer ver uma coisa? Eu descobri esses dias que a gente manda para uma... Eu me esqueci o nome, eu queria te falar. O nome da empresa que transforma goiaba. Então nós temos produtores de goiaba aqui. Nós temos mais de 3 milhões de quilos de goiaba que vão para essa empresa transformar. Poxa vida, se a gente tem uma incubadora do agronegócio ligado ao Unesp, né, que de fato funcione, que realmente tenha todo um aparato de assessoria jurídica, empresarial, com a participação da Unesp, de professores, doutores, com alta patente, alta titularidade, quer dizer, tudo isso envolvido, a gente poderia deixar essa goiaba aqui, estou pegando um exemplo, transformar ela em doce, transformar num monte de coisa, e ao invés de mandar isso para transformar fora. Olha, nós temos hoje aqui a maior produção de recursos do PIB de Jaboticabal é amendoim. Amendoim, isso que eu ia falar agora, amendoim é o maior produtor nacional de amendoim. Então, quer dizer, nós temos hoje, que é praticamente quase que o carro-chefe do nosso PIB. Mas in natura. E aí, in natura, exatamente. O que precisa hoje? Precisa se beneficiar isso, manufaturar isso, trazer uma tecnologia que possa contribuir, inclusive, para esse produtor, para esse empresário, para esse empreendedor, para que ele ganhe, para que ele gere emprego, tenha condições, esteja tranquilo, esteja ali com toda a segurança possível e ao mesmo tempo o município consiga aí prosperar. Mas esse é um problema, na verdade, professor, nacional, né? O Brasil é um grande produtor de laranja, é um grande produtor de açúcar, é um grande produtor de petróleo, mas na hora de fazer o processamento disso a gente não tem ainda a tecnologia que poderia ter, né? Poderia canalizar investimento para isso. Eu concordo plenamente contigo, mas aí eu tenho sempre uma coisa na minha cabeça. A gente pode ter os melhores recursos do mundo se nós não tivermos o maior, que é a inteligência. Se nós não usarmos a nossa capacidade de pensar para gerir os recursos que nós temos, para atingir os fins propostos, a gente vai só andar para trás. Infelizmente, nós sempre tivemos políticos nas 3 esferas de governo menores que os cargos que eles ocuparam. Então, prova disso é o estágio que o nosso país está. Uma pergunta, se puder responder em 1 minuto, eu sei que é uma obra difícil para o professor Emerson, mas para a gente fechar esse bloco, como o candidato pretende destravar a questão da geração de emprego? Acho que você falou um pouquinho nesse grande blocão em que a gente retratou o distrito industrial, essa relação com o Unesp e tudo mais, e falando também dos cursos, né? Quer dizer, dialogar bastante com todas essas... Eu tenho 1 minuto, então vamos lá. Eu vou tentar ser rápido e claro, o mais rápido possível, né? O mais objetivo possível. A questão é a seguinte: primeiro, estudar qual é a necessidade da demanda da mão de obra de Jaboticabal, ponto. Então nós temos aqui mercados que têm necessidades e que muitas vezes não apresentam porque não tem uma instituição que faça a leitura disso. Hoje nós temos essa instituição, mas ela não está sendo aproveitada pela prefeitura, então tem que ser aproveitado. Só o banco de atendimento, o posto de atendimento do trabalhador não dá, o PAT somente não dá, né? Nós temos que repensar inclusive a estrutura do PAT, junto com essas instituições que eu acabei de dizer. Porque quando se fala em crise, se fala de desemprego. Mas é interessante que desemprego é uma coisa que sempre existiu, altos e baixos tem, e hoje nós temos empregos, né, demandas de postos de trabalho e ninguém sabe que tem essas demandas. Então nós temos que publicizar isso, nós temos que dar mais ênfase a essa situação. Ou então falta qualificação. E aí que nós precisamos qualificar essa mão de obra. Então, primeiro, fazer um estudo
do desenho de Jaboticabal de quais áreas estão precisando da mão de obra. Depois, fazer uma leitura, um estudo sobre o impacto das futuras necessidades das mãos de obras que vão precisar em Jaboticabal, qualificar essas mãos de obra. E aí, consequentemente, o que nós temos que fazer? Já ir preparando os que estão vindo. Os nossos jovens têm que vir preparados para o mercado de trabalho. Então, nós já temos que dar esse preparo e não só preparar, mas direcionar. Assim que ele termina, ele já tem praticamente um posto de trabalho. Aí a pessoa vai dizer assim para mim, poxa, mas aqui você está querendo criar quase que uma Suécia. Bom, se eu pensar que eu não posso ser melhor do que aquilo que eu imagino ser, então não adianta nem eu estar aqui. Eu tenho que pensar naquilo que eu posso ser melhor. Porque não pode ser como uma Suécia. Claro, então. Porque as pessoas, elas acham que a utopia não pode acontecer. Eu vou dar um exemplo do que é utopia para mim. Utopia de quando eu tinha 16 anos, eu tinha vontade de ter uma casa. Quando eu tive 22 anos de idade, meu pai me orientou a ter uma casa. E hoje a utopia está realizada, eu tenho uma casa para morar. Então, quer dizer, exatamente. Um esforço, um trabalho. Isso que é utopia. Quantas utopias, Emerson, eu consegui realizar na minha vida? Quantas coisas que eu nunca imaginei que eu poderia fazer? Só para a gente fechar esse bloco, nós temos um exemplo que para mim ele é bastante importante e retrata a falta de liderança no nosso município de longas datas. Nós temos um SENAC, onde 90% dos alunos são bolsistas, tá certo? Eles não pagam, e muitas vagas não são preenchidas. Agora, inclusive teve um curso até, não sei se foi moda e estética, e eu até me perguntei, falei, bom, se eu estivesse em Paris ou alguma coisa do tipo, justificaria ter um curso desse aqui. Então, eu falo, cadê o gestor público, cadê a liderança que não pega o carro e chega no SENAC em São Paulo e fala, eu dei estrutura, dei o prédio para vocês. Agora eu vou dizer quais os cursos que eu quero para o meu município. Porque hoje eles têm um portfólio que vem de São Paulo. Mas eu tenho certeza que se dialogar lá e chegar e falar, eu não quero esses cursos, eu quero garçom, eu quero cozinheiro, eu quero marceneiro, eu quero pedreiro, é isso que eu quero. O político eu entendo da seguinte forma, aquele que assume a prefeitura, ele tem que ser político e gestor técnico. Gestor técnico para saber justamente as leituras específicas disso, ou seja, questão do desemprego, como que a gente vai fazer, quais mecanismos ou instrumentos nós vamos utilizar para resolver esse problema. Por exemplo, as informações, como que a gente sabe o que precisa hoje em Jaboticabal. Então, o gestor técnico precisa disso. E ele tem que ser político para ter bom senso. Para captar recurso em São Paulo, captar recurso em Brasília, ao mesmo tempo se relacionar bem com os seus representantes estadual e federal. Você tocou num assunto importante, conhecer. Cadê o IBGE nosso? Exatamente. Para saber quem somos. Nós não sabemos quem nós somos. Ter as informações, ter os dados. Então a gente tem que ter hoje os dois lados, o técnico e o político. E o político é nesse sentido, não o político do politiqueiro, que está tapinha nas costas, o sorrisinho. Até porque se você chegar no SENAC em São Paulo e falar, esses não são os cursos que me interessam, eu faria uma pergunta para você se eu fosse do SENAC. Eu diria assim, prefeito, vamos imaginar que o Hermes seja o prefeito. E quais são os cursos que você precisa? Aí, eu não sei ainda. Não, nós temos que chegar já com a informação pronta. São esses cursos que eu quero. Não cabe mais hoje na política, seja Jaboticabal em qualquer lugar, amadorismo. E achismo, né? Bom, nós vamos a mais um intervalo. E depois no próximo bloco, o blocão, que nós temos perguntas de vários assuntos, educação, segurança, transporte, questão do transporte, esporte, cultura, enfim. Voltamos já já. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento: Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Seriwork, Auto Posto Portal da Nova, Colchões Ortobon, US Câmbio Exchange, Dedete Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Nós temos uma excelente notícia para você que é nosso cliente. O Centro de Referência da Unimed de Jaboticabal vai mudar de endereço. Estamos entregando a nova Unimed 24 horas, ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, número 600. Seu novo endereço para urgências e emergências. Em breve você vai saber a data de abertura da nova Unimed 24 horas. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Collor, Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523.
JR Ar-Condicionado. Vende manutenção preventiva e corretiva para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial e purificadores de água. Na JR Ar-Condicionado você encontra as melhores marcas. Empresa registrada no CREA e equipe especializada para melhor atendê-lo. Vá até a JR e confira as condições especiais de pagamento. JR Ar-Condicionado. Rua Santo André, 218, fone 3204-4297. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LTCAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork, medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Alto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência MPM. Alto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. A Colchões Ortobon está sob nova direção em Jaboticabal. Reinauguração da loja com muitas novidades. Prestigie e confira os produtos da Ortobon. Colchões de espuma de diversas densidades, colchões de molas, cama box, travesseiros, capas e protetores. Produtos com até 5 anos de garantia total. Colchões Ortobon, sob nova direção. Rua Rui Barbosa 909, telefone 3203-9012. Vai sair de férias ou possui negócios no exterior? A moeda que você precisa está na US Câmbio Exchange. Compra e venda de moedas estrangeiras, a pronta entrega, remessa internacional e cartão de crédito pré-pago internacional. US Câmbio Exchange. Confiança e segurança. Loja no Jaboticabal Shopping. Telefone 3204-9863. DDT Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal, especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos voltando com o programa No Campo das Ideias, recebendo nessa manhã o candidato a prefeito pelo PEN, coligado com o PRTB de Jaboticabal, o professor Emerson Camargo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre educação, mas só queria fazer um registro. Nós não fazemos julgamento aqui de falar bem de um, do outro, mas eu quero falar desse cara aqui, que vocês não estão vendo aí, ouvintes, mas depois da terça o canal YouTube vai mostrar. Ricardo Ponte Gestal, dele eu posso falar, coordenador de campo, eu não estou falando do candidato, né? E uma pessoa que eu tenho o maior apreço, não precisa nem dar o microfone para ele, senão se ele começar a falar ele não para, então deixa quieto. Mas é um cara que eu tenho o maior respeito e sempre digo que é uma das melhores cabeças de nossa cidade. É um cara que eu respeito e tenho a maior admiração como pessoa, como profissional. Gosto Inclusive muito. Eu tenho um amigo da minha idade, chama Luiz, ele fala assim, o pai dele fala pra mim, André, ele escuta aquele Ricardo Gestal na rádio falar, nossa, mas ele fica admirado, ele não perde um programa.
Mas enfim, não vamos porque ele é meio... Ele infla, sabe? Então, é meio pavão? É igual aquele pavãozão, assim, não pode falar muito que ele se acha. Vamos lá então, vamos começar a falar de educação? Sim. Professor, como que nós vamos fazer com a questão dos concursos, dos processos seletivos e capacitar esses docentes, né? Que um dos problemas da educação é a falta de capacitação dos professores e cargos administrativos, e também outro problema que passamos lá em São Paulo, merenda escolar. Viu que pergunta fácil? Educação, 2 pontos. Concurso, processo seletivo, capacitação de docentes e cargos administrativos e merenda escolar. Assunto fácil. 2 minutinhos dá para responder. Bom, a questão do concurso público passa hoje pelo limite prudencial da prefeitura. Nós estamos no limite de 54% do teto. Já não tem condições praticamente de contratar mais ninguém. Então vamos ter que repensar, verificar de onde está essa situação. Precisamos? Precisamos. Então a educação precisa de profissionais, isso é um fato, porque nós temos aqui cerca de aproximadamente 680 crianças sem atendimento de creche. Tá? Nós temos hoje 2.195 atendimentos na educação. Nós temos 680 ainda que estão fora. Nós precisamos contratar esses funcionários para trabalhar. Docente ou falta espaço físico? Não, falta as duas coisas. Está faltando espaço físico, docente, e aí nós temos o quê? Nós temos essa questão dos recursos, que estão em 54%, mais a dívida rolando. Então nós vamos pegar aqui uma situação caótica, não é uma situação simples. Então nós precisamos sim chamar o chamado concurso, precisamos sim dos espaços para atender as crianças e precisamos respeitar o dinheiro público, né? Porque não dá para a gente fazer ações irresponsáveis. E como eu disse, há uma diferença entre ser gestor público e ser politiqueiro, né? E é o que tem sido feito nos últimos anos é transformar a prefeitura num palanque de articulações pessoais do que necessariamente atender as necessidades do povo. Então isso não dá mais. Com todo respeito às pessoas que já lá estiveram. A questão do processo seletivo, como eu disse, do concurso, do processo seletivo, nós vamos ter que sempre manter, porque justamente, se nós fizermos um concurso e tivermos que chamar essas pessoas, mais uma vez eu recaio na questão da lei de responsabilidade fiscal, porque nós ultrapassamos o limite prudencial dos 54%. Então, o processo seletivo, inicialmente, ele fica até nós conseguirmos sanar esses problemas, né? Porque tem uma coisa aqui interessante, vou abrir o espaço, é que eu não consegui entender a última fala que se teve da Secretaria da Educação, segundo informações de um veículo de comunicação de Jaboticabal. A Prefeitura está tirando do orçamento dela quase R$1 milhão para cobrir a agenda do Fundeb. Ora, o Fundeb sempre se pagou. O Fundeb sempre pagou todos os recursos da educação. Se está tirando dinheiro de um outro lugar para cobrir o Fundeb, alguma coisa tem de errado nisso. Até há pouco tempo atrás era o primo rico. Exatamente. Todo mundo queria... Botava alguém de peso na Secretaria de Educação porque era onde tinha dinheiro. Porque são 20% de toda a arrecadação da Prefeitura que envolve o grosso dos impostos, mais 5% do que a Prefeitura tem que repassar, para dar os 25% do mínimo de investimento na educação. E 60% do valor do Fundeb, desses zero, vamos transformar esses 25% de 0 a 100%. 60% é justamente de pagamento de salários, é o mínimo. É o mínimo. Eu posso pagar até 99% e 1% gastar com equipamento. 40% reforma, construção... Eu posso pagar 99%, isso está na lei, eu posso pagar 99% para os professores, para funcionários e gastar 1% com equipamento se desejasse. Mas não é isso que acontece, a gente tem que aproveitar a racionalidade para colocar os 40% nos equipamentos também. Escola, reforma, compra de material e por aí vai. Mas é isso que nós temos hoje, uma crise que a Prefeitura tem que colocar dinheiro. Outro caso, né? Formação continuada dos docentes. Importantíssimo e necessário, não dá para parar. O meu sonho pessoal como professor é que os professores da rede municipal tivessem inclusive acesso a mestrado e doutorado. Porque nós aí teríamos uma qualificação massificada e de alta qualidade. E de primeiro mundo. É o meu sonho. Eu estou falando como professor agora, né, na posição de professor. Mas eu tenho que respeitar as condições financeiras que nós temos. E também o querer, né? Exatamente. Porque às vezes você tem uma cultura diferente de um outro... Mas nós temos muitos professores bons, André. Tem. Na rede municipal. Inclusive que tem gente com mestrado. Não, tem. Eu conheço vários. Que foram fazer mestrado na Unesp, na USP, com os recursos próprios. E não deram para eles nem o direito deles se ausentarem da sala sem ter o prejuízo do seu ganho. Eles tiveram prejuízo do ganho para fazer o crédito ainda. Quer dizer, não tiveram nem esse olhar, essa humanidade. Precisa ter esse olhar humano, né? Esse olhar humanizador que o professor Antônio Cândido, pesquisador em educação, fala. A gente precisa ser humanizador.
acima de tudo. Levando em consideração que... Desculpa, você tinha alguma coisa para concluir, professor? Não, é a questão aí dos cargos administrativos da educação que vocês vão... É capacitação, nós estamos falando, né? Tanto de docentes como do corpo administrativo. Porque a gente acha que capacitar só tem que ser o docente. Na verdade não é, né? Aliás, não dá para separar o pedagógico do administrativo. Isso é um erro no Brasil. Né? O professor Vitor Henrique Paro da USP, ele fala, não se separa pedagógico do administrativo. O diretor é pedagógico, coordenador é pedagógico, secretário é pedagógico, merendeira é pedagógico. Porque você tem um olhar do aluno, você tem um olhar do seu principal sujeito de atendimento. O próprio aluno, MEC mudou essa leitura ensino. também, né? Exatamente. Levando em conta, professor, a questão da merenda, né, da merenda escolar, tem muita criança ainda que infelizmente depende da merenda, que é uma das refeições mais importantes do dia. Como vai ser a qualidade da merenda na sua gestão? Primeiro que o Conselho Municipal de Nutrição, né, que nós temos aqui, e a questão de defesa desse conselho que hoje rege pela nutrição municipal, vai fazer um olhar, vai ter mais autonomia para fazer esse olhar justamente da qualidade da refeição, né? Saber se essas crianças que estão recebendo a refeição estão recebendo uma carga de calorias corretas, se não nós não estamos aí alimentando talvez uma morbidade infantil no sentido de aquilo que se chama de obesidade infantil, né? Obesidade infantil, e que causa a obesidade mórbida infantil, porque depois é difícil essa criança com 15, 16 anos conseguir um regime adequado. Eu, quando era vereador, eu recebi várias crianças nessas condições, adolescentes, 16, 17 anos, que a gente sofria para tentar um programa de atendimento, porque fica muito mais caro tratar do que necessariamente prevenir. E a merenda, às vezes, o gestor público ele vê como uma coisa secundária, só que, na verdade, se a criança não for bem alimentada, até o nível de concentração dela no aprendizagem vai comprometer a aprendizagem. Os alimentos têm que ser procedentes. A gente gostaria muito dos alimentos que viessem no tratamento orgânico e não cheio de inseticidas e pesticidas e por aí vai. E gostaríamos de reatar o que teve aqui no passado. Sem transgênicos? Isso, sem transgênicos. E gostaríamos de reatar o que teve no passado, principalmente da agricultura familiar, porque nós temos uma série de agricultores familiares aqui. Pequenos sítios, né? Pequenos sítios que produzem e que, por sua vez, têm dificuldade de vender devido às grandes corporações da área de hortifruti granjeiros. Então, se a gente conseguir absorver isso, eu tenho certeza que a gente transforma a Jaboticabal. Melhor alimentação e fortalece a economia. Pois é, você gera emprego. Melhor alimentação gera emprego e melhor economia. Então, nosso olhar é para isso. Sobre a falta de vagas nas creches, isso nas periferias é um dos problemas mais graves que nós temos de maior reclamação. E muitas mães não estão conseguindo trabalhar exatamente. Como que o professor faria sobre isso? Bom, a primeira coisa de tudo é que não dá para falar de vaga em creche sem fazer um planejamento familiar. O Jaboticabal hoje falha com essa questão de planejamento familiar. Nós não temos hoje dados específicos, temos sim, através do cartório de quantas pessoas nascem, né? Então hoje, olha que interessante, o cartório de registro civil aqui é onde a gente tem condições de saber quantas crianças nasceram. E a partir disso, nós temos condições, através dos equipamentos públicos, perceber a demanda de como nós vamos ter que atender essas crianças. Mas aí entra naquela questão inicial do censo, né? Quer dizer, a importância de um censo, quando você comentou no início, que poderia encampar também essas questões. Perfeito. E aí nós temos que pensar o quê? Hoje nós temos que dar um atendimento, não é só colocar a criança dentro da creche, porque tem esse detalhe, coloca minha criança na creche e ela está lá. Não, pode se transformar num depósito, porque eu acabo sobrecarregando a profissional da educação, que ela ultrapassa do limite de pessoas que ela pode cuidar, e aí o atendimento fica precário, a criança não recebe o atendimento que ela merece receber, gera-se um problema para a mãe, gera-se um problema para a sociedade, gera-se um problema para a gente. E aí a promotoria pública vai acionar, né, da Infância e Juventude vai acionar a prefeitura porque não está dando esse atendimento de qualidade. Então nós temos que pensar esse planejamento adequado. Nós queremos sim, né, Nelsinho, eu e toda a equipe que compõe a nossa equipe hoje de governo, que ajudou a fazer o plano de governo, principalmente a população, que conversou com a gente, dialogou com a gente no longo desses 3 anos, queremos sim praticamente anular, né, zerar esse número de pessoas em espera de vaga. E já antecipando, com um planejamento, através do censo e todos os equipamentos importantes aí que vão conseguir fazer essa leitura de quantas crianças vão nascer, de quantas pessoas estão aí tendo filhos, para que no futuro a gente já tenha condições justamente de já deixar preparado para receber. Porque às vezes você resolve o déficit hoje, só que se você não computar quanto que nasce por mês, daqui 6 meses você está com um problema de novo. Por isso é importante. Agora, que tempo que vocês imaginam? Se vocês chegarem ao poder em janeiro de 2017, que tempo que vocês imaginam zerar esse déficit já com planejamento para o futuro? De desejo, em 12 meses, mas de condições reais, 24. Nos 2 anos? Dentro de 2 anos. Ô, professor Emerson, a nossa pauta é bem extensa, então vamos tentar objetivar um pouquinho. Transporte universitário, né? Como é que a prefeitura pretende
relacionar com esses alunos universitários? Só fazer uma soma nisso que você está falando, porque a empresa prestadora, pode falar o nome, né, a Jabotur, que participou devidamente da licitação, houve um problema de falta de pagamento, atraso de pagamento da empresa sobre o serviço que é prestado aos estudantes, né? Porque metade os estudantes pagam, a outra metade a prefeitura que paga. Como que o professor, qual que vai ser a relação do seu governo com a empresa prestadora de serviço? Bom, a primeira coisa de tudo é, como eu já disse, a realidade da prefeitura hoje, com 40 milhões em débito, 11 milhões em caixa, com 32 milhões aproximadamente, aí, né, 42 milhões, 43 em débito, 12 em caixa, tendo 31 de dívida, é difícil a gente conseguir dizer que vamos sanar os problemas. O que nós podemos dizer é, vamos dialogar o máximo que nós pudermos com a empresa para que possamos pagar criteriosamente o valor mensal e daquilo que estiver atrasado que possa ser renegociado. Então ela vai receber, com certeza, até porque nós vamos cortar os gastos em outro lado. E ao mesmo tempo, na hora de fazer uma nova licitação, uma nova participação licitatória, que esteja presente todos os mecanismos de transparência possível. Então, ou seja, isso vai ser publicizado no site, vai ter participação de pessoas da Câmara Municipal, no caso os vereadores, o Conselho Municipal de Educação tem que participar nesse sentido, o secretário tem que estar lá participando. A Bolsa Social vai continuar? E nós vamos manter a Bolsa Social, sim. O desejo meu pessoal, e até o Ricardo, às vezes, a gente discute bastante disso em bom sentido, né? Tem um bom diálogo nesse sentido. Nós gostaríamos de atender a todos, 100%. Só que é inviável diante das condições socioeconômicas que nós estamos todos os estudantes. Eu acho que se contemplar com a Bolsa Social quem realmente precisa e quem pode pagar, né? Eu acho que isso já... Eu acho que é nada mais do que justo. Eu, por exemplo, pago o transporte do André Felipe, mas acho mais do que justo. E nunca pedimos. Aliás, nem devemos. Professor, sobre a questão do esporte, quais são as suas propostas? Nós temos em Jaboticabal campeões pan-americanos, campeões sul-americanos de diversas modalidades, só que a gente percebe às vezes que falta incentivo. Como que vai ser isso no seu governo? Primeiro, que o Conselho Municipal de Esporte vai ter mais autonomia. Segundo, que a FAE vai ter total transparência no seu processo de ocupação dos cargos lá dentro. Não vai ser mais indicado pelo prefeito, a gente vai fazer votação para que os atletas possam ocupar. Nossa política ela é de... Como acontece mais ou menos uma política de justiça. No conselho, chama esse conselho que tem aí, que tem votação? Da criança, como é que chama? Do Concriagem. Não, do Conselho Tutelar. Tutelar, isso. Isso, exatamente. É uma ideia? Isso, é uma ideia. Eu acho legal. É uma ideia. Inclusive, isso não é só para o Conselho do Esporte, é para todos os conselhos do Departamento da Prefeitura. Aquilo que faz parte do setor civil, da sociedade civil, a sociedade civil elege e a Prefeitura nós vamos eleger ali. Então, fazer esse trabalho misto, sem direcionamento, com toda a transparência possível. E o que nós queremos é uma política de justiça do esporte. Nenhum esporte vai ter mais investimento ou menos investimento. É claro que os atletas que tiverem um despontamento maior, até por questão de eles terem uma qualificação maior, inclusive nos representarem em campeonatos e, enfim, torneios ou outras modalidades esportivas. Peso, que é muito por bom, exemplo, né? A gente vai ter que ter um olhar, aquilo que a gente chama de bom senso, né? Um olhar mais pontual, um olhar mais focado para essa pessoa, porque ela merece um pouco mais de investimento nesse sentido. Mas, lembrando bem, todos os esportes, de todas as modalidades, a gente quer massificar. Nós queremos massificar o esporte. Então, em todos os sentidos. Inclusive, valorização dos esportes radicais. Tem equipamento para isso? Tem equipamento? Nós temos uma construção, né? A pista de skate, mas... Sim. Não, eu falo skate, mas... Você fala de esportes radicais? Não, eu falo de uma maneira geral. Tem equipamentos para isso? Nós temos. O que nós precisamos hoje é pegar o dinheiro que entra na FAE, fazer uma racionalização, ou seja, quanto eu posso pagar, de quanto eu posso gastar e qual é a qualidade. Porque é muito simples, você pode lavar a tua roupa com sabão em pó que não seja da melhor marca, né? Ou melhor, aliás, o maior preço, mas que ela tenha uma qualidade tão boa quanto. Então eu posso comprar um sabão em pó que ele não seja caro, mas ele tem uma boa qualidade em relação ao outro. Então isso a gente consegue fazer. Professor, sobre a questão do patrimônio cultural... Estou dando um exemplo, é uma metáfora só para... Sim. Sobre a questão do patrimônio cultural da cidade. Jaboticabal é uma cidade antiga, é uma cidade que tem prédios históricos, de valor, enfim, riquíssimo. Só que acontece que cai na mão de certas pessoas que não têm essa pegada histórica, esse respeito pelo patrimônio e acabam os destruindo. Nós temos apenas 2 prédios históricos tombados, que é o Coronel Vaz, tombado pelo Condefat, e o Jaboticabal Atlético, que já tá tombado. Que foi literalmente tombado. Como que o professor vai fazer no sentido, como professor, né, para preservar nossa identidade cultural e histórica? O Departamento de Cultura vai ter que trabalhar com o
CONDEFAT e ao mesmo tempo aqui o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio de Jaboticabal, e o Conselho Municipal de Cultura. Então tem que atrelar esses 3 conselhos. Esses conselhos têm que ter autonomia, o Departamento de Cultura tem que ter a projeção da política pública e também ser autônomo junto à Secretaria da Educação, porque está vinculado, né? Secretaria de Educação, Cultura. E aí, a partir disso, com a autonomia, discutir com toda a comunidade civil, mais uma vez dizendo, autônomos, sem pressão do governo ou das partes interessadas, justamente para a gente poder resolver essa situação. E os demais equipamentos culturais, como que a gente vai fazer? Bom, os demais... Deixa eu só voltar numa questão que ele estava falando, aí você entra com essa, André Felipe. Esse fracionamento, quando você disse, eu vou dar autonomia para o esporte, só que a gente sabe que está educação, esporte e cultura. A cultura também vai ter essa autonomia? Sim. Porque nós sabemos, o André Felipe até fica bravo quando ele ouve isso, mas é a realidade, que o pouco dinheiro que deveria ir para a cultura, que é quase nada, não vai. Vai para outras coisas. O que você faz com 40 mil? O que você faz com 40 mil por ano? Essa autonomia não era o valor ter... que entrava na cultura. O valor da cultura há anos atrás foi de 2 milhões e 700, 3 milhões de reais em 2011, 2010, 2011. Professor, nós vamos sair para um rápido intervalo. Você não deixou ele responder. Então, essa questão... É que você interrompeu a pergunta. Só para fechar esse bloco. Você estava falando de cultura, depois... Esse é um BR, tá, professor? Responder a pergunta sobre... Essa questão se você vai dar autonomia, independente de ter um secretário, por exemplo, educação, cultura e esporte. O que a gente vai fazer em Jaboticabal realmente é uma política de cultura. A gente não vai fazer entretenimento. Né? Cultura, para mim, é uma questão de atender os segmentos. Nós vamos atender os segmentos. Então, a arte circense, a arte teatral, nós vamos seguir a questão da literatura, aproveitar melhor o cinema itinerante. O Cine Teatro Municipal já não vai ser mais palco de formaturas ou necessariamente palestras. Nós temos que pensar hoje em Jaboticabal que tem que haver um centro de eventos para isso. Concha, pinacoteca, um centro de eventos que atenda palestras, que atenda hoje as formaturas, que atendam as demandas. Cine Teatro Municipal é para cinema, é para cultura, é para fomentação cultural específico. A biblioteca, ela tem que ganhar outros contornos. Além do que ela está no centro, ela vai ter que ganhar os contornos dos espaços do bairro. Nós temos que trabalhar hoje com as mídias digitais, direcionada à internet é excelente. A internet não é o bicho-papão da sociedade, ela precisa ser bem trabalhada. E se bem trabalhada com as pessoas qualificadas, a gente consegue atingir outras informações. Não é à toa que a juventude conseguiu se mobilizar e ganhar os espaços que ganhou na sociedade através da internet. Falar que a juventude não sabe mexer com a internet é um contrassenso da fala. Porque, pelo contrário, eles demonstraram isso e a capacidade que eles têm. Então, só para finalizar, essa questão da arte, para mim, ela é muito importante. E principalmente a questão quando envolve a prática do museu, a escola de arte, fazer com que realmente o ensino de música, o ensino de teatro, o ensino de arte circense, o artesanato, ele ganhe de fato poderes, ele tenha condições de atingir as comunidades. Nós vamos voltar um pouquinho ainda no próximo bloco nessa questão dos equipamentos culturais, tá? Quero explorar um pouquinho mais isso aí, mas dentro de instantes. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento: Unimed Jaboticabal, Pé de Batata, Pro Prática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Móveis Planejados. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Nós temos uma excelente notícia para você que é nosso cliente. O Centro de Referência da Unimed de Jaboticabal vai mudar de endereço. Estamos entregando a nova Unimed 24 horas, ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, número 600. Seu novo endereço para urgências e emergências. Em breve você vai saber a data de abertura da nova Unimed 24 horas. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Pé de Batata, a melhor batata recheada de Jaboticabal e região. São mais de 45 tipos de recheios. Também tem espaguete, nhoque, panquecas doces e salgadas, caldos quentes e sobremesas caseiras. E agora com mais uma novidade deliciosa: estrogonofes de carne e frango. Experimente! Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Diz que entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Pro Prática Serviços.
Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. ProPrática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. E inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas, tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos, fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5, porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta com o programa No Campo das Ideias. Estamos recebendo o professor Emerson Camargo. Professor, falando ainda sobre o assunto cultura, os nossos equipamentos, nós temos a Pinacoteca que está em reforma, o Teatro Municipal que está em reforma, enfim... Jaboticabal tem uma riqueza de equipamentos culturais, mas que, na minha opinião, são pouco utilizados. A Concha Acústica, depois de muito tempo, foi reformada. Como que vai ser, na sua gestão, a utilização desses equipamentos? E, no caso, né, vai demorar tanto assim para estar reformando? A partir do momento que a reforma for concluída, se ela não for concluída, a gente vai ter que verificar o porquê que ela não foi, e aí como eu disse, né, agilizar, dar a agilidade necessária e atender uma agenda. Então, a partir do momento que você tem uma agenda, você tem que ter um cumprimento do processo dessa agenda. E é assim que terminaram essas reformas, criaram, dentro das políticas públicas de cultura, uma agenda cultural. Essa agenda cultural ela não vai passar apenas pelo poder da prefeitura, pelo poder público. Ela vai ser dialogada com todos os setores da sociedade, desde as ONGs, as entidades, as associações, enfim, todos os grupos, os coletivos urbanos que queiram também desenvolver suas atividades culturais. Então, vai ser o quê? Eles vão ser empoderados na construção dessa agenda. Eles vão ter condições de construir essa agenda. Então, praticamente, essa agenda ela vai começar do dia 1º de janeiro até o 1º de janeiro. Ou seja, 1º de janeiro de um ano, 1º de janeiro do outro. Ah, entendi. Então você não vai fazer aquela agenda de uma semana, então, não, né? Não, é a agenda anual. Você falou sobre a questão dos movimentos, né, sociais culturais. Como que vai ser a questão dos eventos populares na cidade? Porque, assim, tem evento, tem as apresentações culturais, mas eu sinto que, assim, aponta muito para só um nicho.
Muito elitista. A gente não tem... eu não queria usar essas palavras, mas é muito elitista. Nós não temos show de rap, nós não temos shows teatrais para jovens de periferia. A gente tem que primeiramente ir às periferias e saber o que os jovens querem ver. Porque não adianta nada, eles não têm condição financeira, eles dependem do poder público para ter acesso à cultura. Quem tem dinheiro consegue ir para Ribeirão, consegue ir para outras cidades. Quem não tem, depende da prefeitura. Como vai ser a questão dos eventos populares? Ela vai passar justamente por essa agenda, André Felipe, porque com a agenda você acaba contemplando, não contemplando, que eu não gosto muito dessa palavra, mas você acaba atendendo a todas as necessidades e os interesses, tá? E a todos os segmentos. Então, quando se constrói a agenda, se formula o quê? Se formula um desenvolvimento de um programa anual, que já não dá mais para quebrar esse programa, a não ser que aquela atividade que seria desenvolvida não será feita pelo próprio grupo, que não queira mais, ou aquela que foi empenhada por um determinado segmento e não quer mais realizar. Um novo que for entrar, ele tem que esperar a agenda do ano seguinte. Então, o que eu quero dizer é isso. Formar essa agenda ao longo do ano é que não dá mais para a gente ter 5 atividades ao mesmo tempo. Então, está tendo show de sertanejo não sei da onde, tem um grupo que está desenvolvendo peça de teatro não sei da onde. Isso é ótimo, é um berço cultural, mas necessariamente fragmenta demais e ninguém é atendido. E dá publicidade, porque muita gente não sabe o que tem. E há prejuízo cultural de um lado e um ganho de entretenimento que não é cultural do outro. Então, nós temos que fazer ganhos culturais, né? Temos que entender que cultura não é entretenimento. Cultura é uma formação de entendimento, de reflexão, de conhecimento, enfim, é a expressão do homem na face da Terra. Então é a expressão dele aqui, né? A cultura está relacionada também com a questão da segurança. Exatamente. E falando em segurança, professor, isso estava mais abaixo na pauta, mas a gente precisa trabalhar, porque isso eu acho que envolve questão da educação, da cultura e também da saúde. Jaboticabal está com um problema agora que não tinha antes, que é uma cracolândia. Eu costumo chamar assim porque é uma cracolândia. Na parte final da marginal ali, depois da Fiat, nós temos uma quantidade imensa de andarilhos. À noite já não é seguro andar por aquela região por conta do número de pessoas. Como que vai ser a sua atuação para minimizar esse problema e dar um destino? E não só lá, né? Tem os andarilhos, tem os pedintes, tem os guardadores de carro, que hoje até ameaça quando você para em algum lugar e não paga para eles o... Quer dizer, tem toda uma questão social. Tem guardador de carro que virou para mim já e cobrou, não, é R$10 para parar aqui. Bom, eu vou ter que pagar R$10 para estacionar na rua, que é pública, mas com mais foco, professor, por favor, na questão da Cracolândia. Como que nós vamos resolver esse problema? A questão é que o secretário ou a secretária de assistência social que assumir vai ter que ter um trabalho focado junto ao Conselho Municipal de Assistência Social e as entidades que hoje são prestadores de serviço nessa área, né, justamente nessa área. E associado ao quê? As entidades religiosas também, porque hoje são importantes centros de fomento nesse sentido, de não a questão de uma pregação religiosa para a doutrinação das pessoas, não é isso que eu estou dizendo, mas por um trabalho também no sentido sócio-espiritual do indivíduo, até para ele poder recuperar a autoestima. Então hoje nós temos essa necessidade, que não dá mais para ficar pensando que atender às necessidades da Cracolândia é ir lá, pegar a pessoa à força e tirá-la de lá, porque nós vamos ter que atrelar mais 2 setores dos poderes municipais aqui, o legislativo e o judiciário. Até para a gente poder ter o quê? Preservação da integridade do sujeito que está sendo atendido, para que ele possa ter todos os seus direitos humanos garantidos e amparados. O acompanhamento do legislativo amanhã para não dizer de uma forma leviana que o executivo tomou uma medida arbitrária ou autoritária e, pelo contrário, está sendo feito um trabalho adequado, ou que o poder público está fechando os olhos, né? O poder executivo está fechando os olhos diante desse problema. Trazer o quê? Os veículos de comunicação, todos eles, o veículo de comunicação escrita, falada, midiático, virtual, para também participar desse projeto, porque todos nós aqui temos um pouco das ideias a serem tecidas numa grande colcha, que não vai ser uma colcha de retalhos, pelo contrário, vai ser uma colcha bem entretecida, bem alinhavada, bem amarrada, formando um belo tecido social para amparar essas pessoas. E trabalhar o quê? Trabalhar em redes. Nós temos que valorizar o trabalho em redes. Trabalho em redes sociais, e quando eu falo redes sociais, eu não estou falando de mídia virtual, não estou falando de WhatsApp, não estou falando de Facebook. Redes sociais são todas as pessoas, de todos os segmentos, de todas as áreas envolvidas hoje com os problemas sociais de Jaboticabal. Né? Quem trabalha muito em redes é o pessoal do Senac, que tem um trabalho muito importante na questão de redes. Eu vejo, por exemplo, governos como de Campinas, governo de São Paulo, o governo do próprio Recife, que conseguiu fazer belos trabalhos nesse sentido, tiveram positividade em outros anos, em anos bem passados aí, e conseguiram atingir. Então nós conseguimos hoje, através desse trabalho de redes, praticamente atender as necessidades. Eu não tenho conhecimento, não existe um cadastro na Secretaria de Assistência Social.
Quer dizer, se você perguntar um mapeamento de quantas das pessoas que são assistidas com cesta básica, com remédio, com viciados em crack, em cocaína, não tem. E daí a gente vê, por exemplo, o Rotary ajudando uma família, aí a mesma família vai na assistência social e pede uma cesta, aí o Lions ajuda, quer dizer, não está integrado com a iniciativa privada. Falta informatização. Nós somos da era Nós somos da era da tecnologia usando ainda o sistema precário. Qual que é? Ouvido e boca. Bom, quer usar o ouvido e boca? Tem um sistema, o WhatsApp, tem aplicativos para isso. Nós temos hoje condições de desenvolver aplicativos baratos que consigam fazer, inclusive, esse relacionamento de redes, para que as pessoas possam saber quem está sendo atendido, quem deixa de ser atendido. Você consegue acessar essas informações. A prefeitura tendo um cadastro, você consegue, em qualquer mídia virtual, acessar. Porque às vezes você assiste uma família 2 vezes e a outra nenhuma. Exatamente, esse é o grande problema. O grande problema é quando a gente atende uma demanda de um grupo e esquece as outras. Para isso passa por um estudo de impacto social. Esse estudo de impacto social vem mais ou menos em que linha? Secretaria de Assistência Social, Conselho de Assistência Social de Defesa dos Direitos Humanos, com CRIAJA, Conselho Tutelar, Polícia Militar, as entidades, né, clubes de serviço, os sistemas de comunicação de Jaboticabal, tem que estar integrado. As escolas e principalmente, o grupo de estratégia da saúde da família. O grupo de estratégia da saúde da família hoje consegue penetrar onde justamente não penetra quem? O policial militar, e não consegue penetrar o conselho tutelar. Então, o grupo a equipe de estratégia de saúde da família é importantíssimo nesse sentido. Dentro desse viés social, né, que tem, me vem na cabeça logo na hora a questão do aumento dos assaltos na cidade. Cada dia que passa eu vejo mais cercas, né, arames nas casas, as pessoas estão ficando a situação está ficando difícil. Qual vai ser a proposta do candidato para a questão da segurança? Polícia, guarda municipal, câmeras de monitoramento, enfim. Função delegada. A guarda municipal hoje ela é inviável. Não porque ela é ruim, não, pelo contrário. Seria ótimo, mas nós não temos recurso para isso. Hoje uma guarda municipal ela fica com custo acima de R$180 mil mês. Para você manter o quê? Algumas pessoas com carros, comprar esses equipamentos, R$180 mil mês. O que nós podemos fazer é o que seria aquela chamada de a função proativa do policial militar. No seu horário de folga, ele continua lá trabalhando, né, desde que não tenha prejuízo da sua saúde física, da sua integridade, ele vai conseguir fazer isso, utilizando os equipamentos do Estado. Então aí nós temos o quê? O carro do Estado, o combustível do Estado, equipamento de segurança do Estado, e fazer o que necessariamente? Ativar as câmeras com integração entre os setores da prefeitura, da polícia militar e, inclusive, ampliar as funções e apoio do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem que ter maior autonomia e ele não pode servir como manobra de massa ou manobra de interesse do governo. E eu tive uma briga com o comandante regional, eu tenho gravado uma briga ferrenha, que o gestal deve lembrar disso. Porque as câmeras, eu dei um vazamento que as câmeras não estavam funcionando. Eu quero que me mostrem uma matéria, qualquer veículo de comunicação, qualquer autoridade do Jaboticabal, uma matéria que consta que a câmera pegou alguma situação e aquilo pegou um crime, qualquer coisa assim. Quando foi instalada a câmera que tinha ali na esquina da Benjamin Constant com a Barão do Rio Branco, ela chegava a captar até uma distância, se não me falha a memória, de 3 quilômetros. Então lá na entrada da cidade a gente consegue ver isso. E hoje, se nós estivermos integrados com o vídeo monitoramento junto à rede regional, e nós temos condições disso, com essa integração da Polícia Militar, governo municipal, através dessa função de atividade remunerada, a gente consegue, por sua vez, com o vídeo monitoramento, vincular com a Polícia Rodoviária, com a Polícia Federal, com a regional da polícia aqui em Ribeirão Preto. A gente consegue vincular para saber, olha, fulano com um carro suspeito tal, ele tem assaltado determinada região e entrou aí em Jaboticabal. Como acontece? Então hoje você tem, por exemplo, Sertãozinho, nós estivemos lá conversando com o pessoal 2 anos atrás, eles conseguem saber quem são as pessoas que estão vindo com o carro de fora assaltar a cidade, e aí já não entra mais, a polícia pega. Né? Então, isso é importantíssimo, até porque nós temos que dar o quê? Segurança aos moradores, segurança aos consumidores, segurança aos comerciantes. Que nós vamos resolver isso 100%, eu estaria aqui falando uma mentira muito grande. Mas nós temos que equacionar o máximo dos problemas que aí então, tem. Mais uma vez, você está falando numa comunicação integrada, quer dizer... Exatamente, mas remunerado e com equipamento.
né? Essa comunicação integrada, remunerada que E também dentro disso, como que vai ficar a questão da iluminação pública? A questão da iluminação pública, as praças, por exemplo, tem muita lâmpada que está queimada nas praças. As pessoas já não têm tranquilidade de ir na praça porque está associado a isso, né? Falta de iluminação e a questão da violência urbana. Então, teve o problema também da transferência para o município, né? Porque com o problema da iluminação, agrava o problema da insegurança. Então, nós temos duas situações hoje, você citou muito bem. O primeiro que veio para nós pagarmos a iluminação pública, né? Tá nessa briga ainda, até porque tem as liminares, uma hora a CPFL fala que é nossa responsabilidade, outra hora é responsabilidade da concessionária que tem que dar esse atendimento, e nós estamos aí com essa briga. E nenhum dos dois cuida. Nós estamos com ela, então, porque está numa briga judiciária. Quando você está numa briga litigiosa, ninguém é atendido. Então, quem sofre é o consumidor. Agora, essa questão da iluminação pública, se vier para a prefeitura, nós temos um problema sério aí para ser tratado. Numa situação de crise, de recursos financeiros, como que eu vou conseguir atender mais serviços sem recurso? Sim. E aí você fala assim, como que eu vou conseguir esse recurso? Vai ter que criar impostos? Olha que situação que nós estamos vivendo. Isso tudo vai ter que ser estudado e dialogado. Aí o contribuinte que já está com problema financeiro vai ter que pagar mais imposto. Como nós queremos fazer o orçamento participativo no município, que significa a comunidade toda ajudando a decidir os caminhos da cidade, e não apenas o poder público, porque senão vai dizer que tudo que está lá na prefeitura sai da nossa cabeça, né? Da minha, do Nelsinho e da equipe gestora que vai estar na prefeitura. Não, pelo contrário. Tem que ser a comunidade toda a cidade. Cada um de nós somos responsáveis pela cidade. Tá? Nós aqui apenas servimos temporariamente o serviço público para atender a demanda da sociedade. Por quê? O que nós entendemos? Nós temos um pensamento, Nelsinho, eu e toda a equipe que conosco está, e o Ricardo, principalmente, que partilha dessa ideia. Nós somos servidores públicos, nós não vamos nos servir do público. Quer dizer, servir pessoalmente para enriquecimento próprio, não é isso. Nós vamos servir a comunidade, nós estaremos lá prestando serviço para a comunidade. E nada mais justo do que a própria comunidade decidir o que ela quer. Então, essa iluminação da praça, ela tem que ser, sim, repensada, isso não dá para fugir. Mas nós temos que ocupar a praça com o quê? Com atividades culturais, com a própria família, com atividades sociais, que por sua vez, na atividade cultural, atividade social, você faz com que a praça seja devolvida à família. Jaboticabal tem duas orquestras de bailes, né? Tem a Arleis Orquestra e tem a Sul-América. E não tem como chamar essas grandes orquestras para estarem dando show para a população nas praças. Eu nunca vi um show dessas orquestras. Né? A cidade da música, a gente não tem música. Nós falta um minuto para o nosso último intervalo. Eu queria que você fizesse um apanhado rápido. Obras de infraestrutura, buracos, que a gente tem bastante, né? Até estão pensando em montar uns campos de golfe aí para a molecada se ocupar. Calçadas, né? Alguns podem interditar a calçada, outros não. Aos amigos o jeito, aos inimigos o rigor da lei. A questão de rede de esgoto, limpeza urbana nos bairros mais carentes, revitalização das praças e conservação, né? Nós vamos ter que fazer isso sim. Isso é um plano nosso de praticamente até o final do governo deixar todas as ruas recapeadas, limpas, ordenadas e praças e equipamentos públicos nesse sentido arrumados. E aí você vai dizer assim, mas como vai fazer isso? Principalmente nós não vamos fornecer para as empreiteiras, né? Nós não vamos oferecer isso para as empresas privadas. Nós temos a Imurja. O dinheiro sai da prefeitura, passa pela Imurja, que vai contratar mão de obra específica para isso, vai dar o atendimento, até porque está na natureza do estatuto da Imurja, vai passar por esse atendimento, e esse dinheiro praticamente vai voltar para onde? Para o comércio, porque o trabalhador vai ser contratado pela Imurja, ele é de Jaboticabal. O lixo vai ser recolhido pela Imurja de Jaboticabal, praticamente. Nós vamos aí, por sua vez, fazer esse trabalho. O dinheiro volta, porque fica para o contribuinte aqui mesmo, que ele é o consumidor, né? É o funcionário, ele pega esse dinheiro, gasta no comércio e eu consigo fazer o quê? O círculo da economia funcionar. E com isso eu tenho rua recapeada, praça limpa, rua limpa, emprego gerado, eu tenho economia feita e eu tenho responsabilidade com o dinheiro público. E questão da acessibilidade, porque dentro da infraestrutura também tem o caso da acessibilidade. Eu vejo que Jaboticabal evoluiu muito na questão das rampas, né, de acesso para deficientes físicos, mas ainda falta bastante, até nos espaços públicos. Como é que chama aquele negócio para cego? Que a pessoa, eu não lembro como é que chama. Você sabe? O corredor. O corredor para cego, né? Enfim, tudo que engloba a questão da acessibilidade. Como vai ser no seu governo? Olha, nós vamos procurar, dentro das condições possíveis de recursos que nós tivermos, né, atender o possível dessa demanda. Gostaríamos de atender o máximo, mas mais uma vez eu friso.
Nós temos muita coisa para ser feita e temos poucos recursos. Nós vamos tentar ir aos passos que nós vamos conseguir, através de uma agenda programática de trabalho, desenvolver o máximo de trabalhos relacionados à acessibilidade. A questão das rampas, a questão desse caminho, né, que é colocado nas ruas, principalmente nos principais pontos aí das áreas públicas, como você citou, para os deficientes visuais. A questão, por exemplo, hoje, que os deficientes visuais são consumidores no setor aqui de gastronomia, nos setores de bares, eles não conseguem fazer uma leitura, porque não tem, nós temos aqui a Olhos Dalma. E tem lei para isso. E nós temos o quê? Nós temos a Olhos Dalma aqui em Jaboticabal, que pode ser feita uma parceria melhor ainda, porque eles são produtores de serviço também, né? Então, na questão da acessibilidade, poderia ouvir as entidades, né? Exatamente, de surdos, de cegos, enfim. Claro, né? Total. E isso, passando por essas entidades, eu estou falando aqui muito rápido por conta do tempo, né? Se a gente tivesse um tempo mais espaçoso, eu conseguiria falar com muito mais tranquilidade. Nós vamos fazer isso, com certeza, atender a todas essas entidades, justamente para que elas nos ajudem, nos auxiliem a desenvolver um programa de atendimento à acessibilidade de Jaboticabal. Entendi. Vamos sair para um nosso último intervalo e depois no próximo bloco vamos trabalhar a questão do transporte. Até já. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento: Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Seriwork, Auto Posto Portal da Nova, Colchões Ortobon, US Câmbio Exchange, DDT Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. Nós temos uma excelente notícia para você que é nosso cliente. O Centro de Referência da Unimed de Jaboticabal vai mudar de endereço. Estamos entregando a nova Unimed 24 horas, ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, número 600. Seu novo endereço para urgências e emergências. Em breve você vai saber a data de abertura da nova Unimed 24 horas. Unimed de Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Collor, Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. JR Ar-Condicionado. Vende manutenção preventiva e corretiva para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial e purificadores de água. Na JR Ar-Condicionado você encontra as melhores marcas, empresa registrada no CREA e equipe especializada para melhor atendê-lo. Vá até a JR e confira as condições especiais de pagamento. JR Ar-Condicionado. Rua Santo André 218, fone 3204-4297. A Seriwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Seriwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Seriwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Seriwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Auto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Auto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. A Colchões Ortobon está sob nova direção em Jaboticabal. Reinauguração da loja com muitas novidades. Prestigie e confira os produtos da Ortobon. Colchões de espuma de diversas densidades, colchões de molas, cama box, travesseiros, capas e protetores. Produtos com até 5 anos de garantia total. Colchões Ortobon, sob nova direção. Rua Rui Barbosa 909, telefone 3203-9012.
Vai sair de férias ou possui negócios no exterior? A moeda que você precisa está na US Câmbio Exchange. Compra e venda de moedas estrangeiras à pronta entrega, remessa internacional e cartão de crédito pré-pago internacional. US Câmbio Exchange. Confiança e segurança. Loja no Jaboticabal Shopping. Telefone 3204-9863. DDT Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal, especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta com o programa No Campo das Ideias. São 15 minutos. Peraí. São 15 minutos, professor. Tá, só 15 para minutos. saber. Estamos de volta com o programa No Campo das Ideias. Estamos recebendo aqui o professor Emerson Camargo, candidato à Prefeitura de Jaboticabal. Professor, outra questão que tem feito o jaboticabalense, deixado o jaboticabalense muito nervoso, é a questão do transporte, a questão dos ônibus, que tem gente reclamando que não está chegando em todas as localidades da cidade, tem gente com dificuldade para pegar ônibus aqui, nos bairros mais distantes, e também a questão do trânsito, a questão dos congestionamentos. A cidade está muito congestionada, o trânsito está muito parado. Quais são as propostas nesse setor? Bom, primeira coisa de tudo hoje é ver que nós temos um contrato com a permissionária de 15 anos. Né? Então ela que hoje tem o direito de explorar o sistema de transporte rodoviário de Jaboticabal, né? Esse transporte urbano coletivo, no caso dos Tem que engolir. Então nós vamos ter que sentar com eles, verificar o que está sendo cumprido, o que não está sendo cumprido no contrato, porque existe um contrato. Então ali no contrato reza tudo que precisa ser feito ou não precisa ser feito. E aí cabe, claro, o olhar fiscalizador da prefeitura e cumpridor do seu papel, que é executor, né? Executar aquilo que é necessário. E também a prefeitura dá as condições necessárias, principalmente hoje com os pontos de parada de ônibus, né? Os mini terminais, para que as pessoas possam ter um mínimo de conforto. A gente vai ter que fazer toda essa readequação, essas reformas, porque isso é urgente. Isso é uma questão até de humanidade, né? Tratar as pessoas com seu devido respeito. E aquilo que elas merecem, porque elas que contribuem. Então, os contribuintes merecem ter os seus serviços recebidos na mesma qualidade. Nós temos aqui uma outra questão do transporte da área central, e nós temos que formar a onda verde. Não tem como hoje não formar a onda verde no município de Jaboticabal. Não dá para um semáforo numa esquina fechar e no outro abrir. Bom ouvir né? Isso não dá mais. Eu falo que é a onda vermelha, porque você sai de um semáforo, o outro fecha. Porém, nós temos que tomar um extremo cuidado e aí valorizar constantemente as nossas crianças e os nossos jovens, né? Valorizar em que sentido? A educação do trânsito. E nós temos aqui hoje uma das pessoas que eu considero mais capacitados, que é o Zé Reinaldo, né? O Zé Reinaldo hoje dessa escola de formação de condutores. Ele é uma pessoa fantástica, ele tem uma capacidade técnica muito importante. Ouvir aquele rapaz falar é um bálsamo aos ouvidos para quem não entende de trânsito, por exemplo. Uma pessoa que tem uma capacidade de resolver um problema simples com o jeito mais pontual possível, sem muito gasto, quase nada de gasto. Então, quando você tem uma pessoa que tem essa competência, que tem essa qualidade e é da área, é isso que eu digo sobre o profissional competente da área, ele consegue mostrar para você como se faz isso. A mudança, muitas vezes, de uma mão de rua, uma maneira como você vai fazer a virada de um veículo grande, onde pode passar ou não veículos de grande porte. Quer dizer, no final das contas, a gente consegue desafogar o trânsito. E aí nós vamos ter, claro, que explorar sempre a questão de que Jaboticabal está crescendo, não dá mais, é um centro da cidade, vamos pensar assim, de muitos anos, né, de muitas décadas. Tem que se pensar em modernizar. Para quem quer viver hoje o século XXI, não dá para viver no século XIX. Né, pensar no século XXI e viver no século XIX. Nós vamos ter que explorar muitas vezes essas áreas que são de estacionamentos mais privativos, até para poder desafogar o trânsito.
É duro isso hoje? É duro. E principalmente fazer com que o próprio setor da área azul não somente se pague, como também consiga, através dos recursos adequados e bem aplicados, a fazer a manutenção da sinalização de solo, sinalização vertical, fazer com que esses semáforos passem por reparos constantes, enfim. Hoje nós temos uma equipe, inclusive do Departamento de Trânsito, muito boa, mas é que ela não tem essa estrutura porque não tem uma autonomia. Essa autonomia passa muito por esse politiquismo, né? Ó, fulano de tal, tomou uma multa ou coisa do tipo. Nós não podemos mais viver nessa questão da dependência. E campanhas também. Exatamente, não dá. Nós temos que profissionalizar isso, né? Ninguém aqui está falando de multa, ninguém está falando de indústria de multa, de nada disso. Nós temos que hoje profissionalizar e dar o bom atendimento, com o bom senso às pessoas que são usuárias do transporte público. E principalmente a questão dos pedestres, né? Usar a questão dos transportes alternativos, as motocicletas, as bicicletas. Hoje tem bicicleta motorizada, inclusive, né? Então, hoje nós temos esses outros veículos que também merecem ter o seu respeito e também merecem ter hoje um espaço para que eles possam ter um estacionamento adequado. Professor Emerson, a SAEG, né, nós sabemos que está com endividamento, foi transferido o ônus do lixo, mas não foi transferido o recurso. Terceirizar, privatizar ou autogestão? Autogestão. Jamais privatizar ou terceirizar serviço. O dia que alguém conseguir provar para mim que comer fora de casa, num restaurante, é mais barato do que comprar o alimento e cozinhar, mas a pessoa tem que me provar isso, diante das minhas condições de vida. Se eu tenho condições de cozinhar, se eu tenho a condição de fazer a comida, se alguém provar para mim que a terceirização, nesse aspecto, ela é mais viável, porque se alguém disser assim para mim, mas quando você terceiriza, você tem total tranquilidade, porque a empresa é responsável. Então significa, sabe o quê? Que eu, como gestor, sou um péssimo gestor. Na verdade, não sou líder, não sou gestor, não sou nada se eu pensar dessa maneira. Então, autogestão. O país que privatiza, né, é um país que não tem condição de gerir sua própria máquina. Nós temos que fazer com que os recursos fiquem na cidade, sejam investidos na cidade. Se eles não estão sendo investidos, se eles não estão sendo geridos na cidade, isso chama-se incompetência. A gente tem que ter essa competência, essa liderança para fazer, e nós temos condições de fazer isso. Por quê? Porque hoje, se o lixo foi passado para o SAEG, para o tratamento e, por sua vez, a coleta, e os recursos não foram passados, significa que alguém não está cumprindo o acordo. E quando foi aprovado a lei, lá em 2011, né, quando a lei foi aprovada em 2011, lá está constando sim no artigo que a prefeitura tem que fazer o repasse para o SAEG. Lá está constando sim, nessa lei, que tem que fazer o repasse para o SAEG. Agora, o que nós vamos pretender nesse caso? Devido a um estudo de impacto gestor, econômico, nós tentaremos ver a possibilidade ou do lixo voltar para o EMURJA, ou então do lixo ser trabalhado pela Secretaria de Meio Ambiente do município. E aí o SAEG tem esse desafogo de R$320 mil mensais que nós pagamos hoje para a coleta e tratamento de lixo. Está parelho ali, a receita e despesa, mas não tem dinheiro para investimento. Exatamente. Na área da saúde, professor, é uma área extremamente grave, é uma área que, assim, causa... A maior parte da reclamação da população é na área da saúde, e é importantíssimo que as pessoas não podem esperar para ser atendidas. E na UPA nós temos demora para realização de exames, equipamentos quebrados, falta humanização. E outra questão, a UPA está sobrecarregada, porque os CIAFs dos bairros têm limite de consulta. Ou seja, por que sobrecarregar a UPA? Tem dia que a UPA atende mais de 200 pacientes. Como que uma UPA funciona? Como vai ser as suas propostas para saúde no município? Primeiro, nós já avaliamos, mas nós queremos ter um olhar mais clínico, porque por nós não estarmos no governo ao longo desses 4 anos, nós não temos as informações todas adequadas. As informações que chegaram até nós são informações fracionadas, né? Ou por talvez um receio, ou talvez porque pensavam já que nós íamos disputar as eleições e aí acabaram não nos dando as informações adequadas, então elas chegaram fracionadas, eu não tenho todas as informações. Mas o que me chegou é que há uma falta de especialidade nos atendimentos. Ou seja, o que é especialidade? Existe hoje médicos nas áreas especialistas, mas está faltando especialistas ainda para atender. Então parece-me que está faltando pediatra, está faltando pneumologista, está faltando otorrino, está faltando ortopedia. Então isso nós vamos ter que... Quase tudo, né? Então, nós vamos ter que recompor essa mão de obra segundo as informações que nós recebemos, deixar isso bem claro. Né? Porque pode ser que venha aqui algum candidato, ele tem informação melhor do que a que eu recebi, que eu fiz um requerimento, nós tivemos esse requerimento, foi atendido, mas não veio toda a informação, até porque quando eu fui vereador, eu sei quando uma informação vem inteira e quando ela vem fracionada, né? Então, nesse sentido, verificar realmente se essas demandas elas são reais ou não, qualificar a mão de obra que nós temos hoje no setor da área de saúde que precisa, né, dar esse atendimento,
melhorar o programa de estratégia de saúde da família, que faz um trabalho fantástico de atendimento, porque hoje a política de prevenção ela é muito maior do que a política de paliativo, cuidado ou tratamento. Então, nós temos que hoje fazer a política da prevenção ao invés do tratamento clínico, né? A política da clínica. Né? Exatamente. Prevenção é importantíssimo. E aí atrelar o quê? A questão, aí nós envolvemos a questão do esporte, a questão do desenvolvimento social, da atividade cultural, que vai ser o grande motor de mudança da sociedade nesse sentido. Na questão de atendimento, fazer com que a ouvidoria da saúde de fato funcione, para que as reclamações pontualmente cheguem e a gente consiga ter essa demanda. Inclusive, a ouvidoria da saúde vai ficar no gabinete do prefeito, né, para que a gente possa saber de fato o que está acontecendo. Não por desconfiança ao secretário ou à secretária da saúde, que vem a compor o governo, mas justamente para a gente ter o quê? Um canal direto. O secretário, né, vai ser técnico? Técnico e, como eu disse, dentro daqueles aspectos. Ele tem que ser técnico, político e humanizador. Ele tem que ter os três. Então, político no quê? No tratamento com a população, né? E o tratamento não é o tapinha nas costas, dizer que vai resolver, não. Ele tem que mostrar para a população de que forma que ele vai resolver, de que forma que ele vai atender essa demanda. Essa questão, a partir do momento que você aumenta as especialidades que nós precisamos, se realmente elas forem necessárias, por isso que eu estou dizendo. Por que realmente? Porque eu não tenho as informações inteiras, mais uma vez eu friso. Nós vamos conseguir dar o atendimento adequado. Com isso, desafoga o quê? O atendimento na UPA. Ao mesmo tempo, a estratégia de saúde da família, se funcionar adequadamente, ou seja, com toda a estrutura que a estratégia da saúde da família hoje merece ter, nós vamos conseguir desafogar mais uma vez a UPA. E aí, por sua vez, fazer o quê? Qual o grande hoje problema da UPA? Nós temos bons profissionais, porém tem um detalhe que é a terceirização do serviço que lá dentro ocorre. Mais uma vez eu friso, terceirização de serviço, você responsabiliza a atividade. E aí como que eu vou responsabilizar a empresa se eu, como gestor público, sou o responsável pela saúde? Eu não posso culpar a empresa que eu contratei, sendo que eu sou o gestor. E fica muito mais caro do que a contratação. No final das contas, o consumidor vai reclamar para quem? Para quem é o gestor da empresa e não para quem está prestando o serviço para a empresa. Não para o... né? Então, se eu venho aqui na empresa, você me trata mal e você é uma pessoa terceirizada, eu vou reclamar para o dono da empresa. Ele vai falar assim, mas eu terceirizei o serviço, mas eu não quero saber. Eu sou consumidor, eu estou reclamando para você que é o dono da empresa. Então, quem está lá no papel de executivo, quem está lá respondendo é o prefeito. Então, nada mais justo do que a saúde ser municipal. Não tem mais terceirização, até porque a gente economiza um dinheiro aí. E com esse salário, consegue contratar? Consegue. Porque eles falam que não consegue. Consegue. Não, vai ter uma relação. Então, mas é interessante, né? Se a gente não consegue contratar, com esse salário que é pago, então como que a empresa terceirizada consegue? Isso que eu acho estranho. Não fecha a conta. As contas é a mesma. Então, nós temos que repensar muito bem, né? E aí uma questão importante é que os recursos que são pagos justamente para essa empresa terceirizada, que seria o lucro da empresa, você consegue hoje inverter em situações de material, de uso hospitalar. Seringas, agulhas, equipos, soro, consegue gás, compressas, enfim, outros equipamentos nesse sentido. E aí, o que eu vejo que é muito interessante é que se o programa Estratégia de Saúde da Família não estiver hoje como ele está, porque tem funcionário que não recebe, não está amparado por lei, está com pagamento atrasado, tem funcionário lá que é contrato sem os amparos da lei trabalhista. Ele não tem amparo nem da CLT, segundo os que eu já conversei, que eu já tive informações. Então nós temos hoje que regularizar. Passa hoje por um processo de regularização da saúde. Professor, você enquanto prefeito na área da comunicação, os veículos de comunicação, publicidade pública e o departamento de comunicação, nós sentimos algumas falhas em relação a isso até hoje, em função de beneficiar alguns veículos de comunicação em desfavor de outros e até prejudicando a transparência e a imparcialidade desses veículos. Como que isso vai ser no seu governo? Bom, primeiro que nós vamos montar a equipe de imprensa do município, né? Essa equipe vai passar por um grupo de pessoas qualificadas, especializadas e cada uma na sua área, né? O jornalista, o comunicador de rádio, o comunicador de jornal, aquele que vai fazer a parte do marketing da prefeitura, porque ela também é uma empresa e precisa ter o seu marketing. O que nós não vamos fazer mais é contratar empresas para isso. Até porque as empresas que são contratadas para fazer isso, em especial a que está contratada pela prefeitura, ela leva um recurso financeiro de jabuticabal estrondoso. E não tem transparência no período em que eu fui vereador, foram quase 2,5 milhões de reais por ano para publicidade. Eu acho muito dinheiro. Se eu pegar esses 2 milhões de reais e contratar uma equipe técnica dentro da prefeitura, sobra dinheiro para eu colocar numa outra secretaria que está deficitária e atender a sua necessidade. E quando eu perguntei quanto que ia para cada veículo, ninguém soube me informar, porque diz que é essa empresa que tem essa informação. Essa então empresa quer dizer... Não, a prefeitura tem a informação. Ela sabe para onde vai.
Porque se ela paga, ela vai perguntar para onde você está investindo o dinheiro que é público. Porque isso é responsabilidade. Se amanhã qualquer munícipe, um vereador ou a própria promotoria acionar a prefeitura para responder isso, ela tem que ter informação. Então ela sabe. Né? Legal. Qual vai ser... A última pergunta, né? Pode fazer. Já fiz muita, já. A relação com a Câmara, de forma bem objetiva, candidato. Direta. Vai ser direta. Nós vamos estar na Câmara Municipal. Eu, como vereador, vivi isso, a ausência do prefeito nesse sentido. Mas apesar de ter um bom secretário de governo que ele teve, né? No final do Deber Quero, ia na Câmara Municipal, a gente conversava, dialogava e tinha um bom diálogo. Com todas as deficiências que nós, vereadores, tivemos e limitações, nós ainda considero que foi uma Câmara muito boa, de 2009 e 2012. Você sentia essa ausência? Sentia essa ausência do prefeito, mas era suplantada, né, superada, ou melhor, suprida, pelo secretário de governo, que era bom. No caso, o Nelsinho e eu, como vamos trabalhar juntos, ou quando não der para eu ir, é o Nelsinho e a representatividade é igual. Candidato, 1 minuto para suas... Vai ser Ficou claro. 1 minuto para suas considerações finais. Infelizmente já chegamos ao final do programa. Bom, eu quero agradecer ao André Maria, André Felipe, a toda a equipe técnica que aqui está, ao ouvinte, né, o amigo e amiga ouvinte de Jaboticabal. Agradecer ao Nelsinho Gimenez, que é uma pessoa que fantástica, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Agradecer ao Ricardo Gestal e toda a equipe da campanha, meus candidatos a vereadores e vereadoras que estão com a gente, aos nossos familiares que estão passando aí por esse momento de ausência nossa, né? Pedir muitas desculpas e ao mesmo tempo dizer que é por uma causa maior, que é a cidade, e deixar nas mãos da população decidir o que é melhor. Porque nada mais saudável para a democracia do que a própria escolha da democracia pelo seu povo, né, daquilo que eles querem para a cidade. E lembrando que nós temos um projeto de cidade, não é um projeto de poder. E projeto de cidade é um projeto que passa pelo diálogo coletivo com todas as pessoas. Muito obrigado, candidato professor Emerson do PEN. Coligação PRTB. Coligado com o PRTB. Partido Ecológico Nacional. Muito obrigado pela sua participação democrática em sua caminhada rumo à Prefeitura de Jaboticabal. Independentemente de qual vai ser o resultado dia 2 de outubro, que a cidade de Jaboticabal seja bem governada, seja bem gerida e que toda a população sinta o sucesso da nova gestão. Grande abraço.